Olá, sejam todos bem-vindos ao 3,5, o podcast para quem gosta de carros da Fiat. O meu nome é Jacó Paz e comigo, o primeiro Fiat Insider, você fica por dentro da Fiat semana sim, semana não. Já são 5 anos levando novidades, análises, segredos, a cultura do carro italiano, tudo de Fiat e também das marcas reunidas em seu entorno na Stellantis. Neste episódio a gente vai dar uma volta ao mundo para descobrir quais são os carros que a Fiat mais vende fora do Brasil. Você vai ver como a marca se sai em mercados da América Latina, Europa e Oriente Médio, além de ficar por dentro de curiosidades e da real relevância que a Fiat tem para a Stellantis e para outros mercados além do nosso. Um episódio para entender o cenário global da marca e quais as dificuldades que Grande Panda e companhia vão enfrentar. Vamos lá? Vez ou outra, eu sempre me deparo com alguém falando sobre o desempenho de vendas da Fiat em outros mercados. A gente sabe a força que a marca tem no Brasil, mas nem sempre isso fica tão evidente, né? Um dia desses uma pessoa disse para mim como a Fiat vai muito bem em Portugal por conta dos carros que ela vê na rua. Mas será que isso realmente é uma realidade? Né? Um outro exemplo, há anos nós somos o principal mercado da Fiat no mundo. Mas muita gente ainda acha que a Itália ocupa esse posto. Outros nem imaginam que a Turquia tem muito mais peso hoje do que a Argentina, por exemplo, que é um país que tem profundas ligações históricas com a Fiat. Foi o primeiro país para o qual a Fiat se expandiu fora da Europa, a ter uma fábrica da Fiat. Então, com o primeiro semestre de 2025 terminado, eu achei interessante fazer um panorama de como a marca se sai nos seus principais mercados na Europa e na América Latina, além da Turquia, que a Stellantis considera um país do Oriente Médio, coloca ali na região do Oriente Médio e África. Mais do que isso, essa viagem é importante para jogar luz sobre os principais desafios que a marca enfrenta hoje e como a sua nova linha global de produtos, que foi iniciada com o Grande Panda neste ano, vai precisar resolver esses desafios para garantir um futuro mais duradouro para a Fiat. E depois dessa viagem, eu quero que você me conte, será que a Fiat vai ser capaz de voltar aos tempos de glória e repetir o sucesso que ela faz hoje no Brasil e em outros mercados importantes que já foram muito mais relevantes para ela no passado? É um spoiler da viagem que vem aí para vocês entenderem um pouco mais por que eu estou perguntando isso. Mas antes de apertar os cintos para essa viagem, eu acho que é importante lembrar qual que é essa força da Fiat no Brasil que a gente tanto fala, né? No primeiro semestre do ano, segundo dados da Fenabrave, a marca está repetindo a liderança que ocupa há 4 anos consecutivos no nosso mercado. Ela tem mais de 21% de participação de mercado e 241.428 emplacamentos. Isso representa quase 55 mil carros de vantagem para a segunda colocada. E a Strada é o veículo mais vendido do Brasil já há 4 anos consecutivos, não foi diferente no primeiro semestre de 2025. Segue em primeiro lugar, tem quase 63 mil unidades comercializadas de janeiro a junho de 2025. Outros 2 modelos também aparecem entre os 10 carros mais vendidos no ano aqui no Brasil. O Fiat Argo, com 44.467 emplacamentos, e o Mobi, com 33.231 unidades vendidas. Então, vamos lá, vamos iniciar a nossa viagem. A gente começa, óbvio, pela terra natal da Fiat, a Itália, que, mesmo sendo o berço da marca, é o segundo maior mercado da Fiat hoje em dia, perdendo de longe para o Brasil. Em 2025, a Fiat continua registrando uma queda nas vendas no mercado italiano, então foram 82.474 unidades no primeiro semestre, contra 95 mil no ano passado, que já foi um ano de queda. Isso são dados da ANHAI, tá? A maioria dos dados que eu estou citando aqui são de associações, entidades, órgãos dos seus respectivos países que compilam essas informações, tá? Em termos de modelo, o destaque é ele, né? Sempre ele, o Fiat Panda,
Estou falando do Pandina, aquela geração anterior, que continua à venda mesmo com a chegada do Grande Panda, ou seja, aquele hatch subcompacto do segmento A, né? O Grande Panda é um hatch compacto do segmento B, ou seja, esse Fiat Panda aqui que teve 62 mil unidades vendidas seria equivalente ao Fiat Mobi aqui no nosso mercado. Então, 62 mil emplacamentos de janeiro a junho de 2025, o Fiat mais vendido da Itália e o carro mais vendido da Itália. E mais do que isso, né? Ele representou 75% das vendas da Fiat na Itália. Foi o único modelo da marca no top 10 italiano. É uma situação bem diferente da Strada aqui no Brasil. A Strada não só vende mais do que o Panda, ou seja, é o Fiat mais vendido do mundo, como também não representa tanto assim das vendas da marca, né? No primeiro semestre, a Fiat teve mais de 240 mil emplacamentos no Brasil e desse volume, só 63 mil unidades foram da Strada. Na Itália, apesar de o carro número 1 ter ali um volume parecido com o da Strada, ele representa mais de 75% das vendas da Fiat, ou seja, a Fiat hoje em dia na Itália é quase apenas o Panda. E é uma coisa preocupante, né? Não só uma coisa preocupante, existe outra coisa preocupante, porque em todo o top 50 do mercado italiano, entre os 50 carros mais vendidos, a Fiat tem apenas mais um modelo. Sim, dos 50 carros mais vendidos da Itália, a Fiat tem apenas 2 carros. Esse segundo modelo, além do Panda, é o Fiat 600. Bem mais abaixo, ele teve 13.821 emplacamentos, ou seja, não dá nem 3 mil unidades por mês do Fiat 600. É muito pouco. E é uma situação bem diferente da que a gente já viu a marca ocupar na Itália. No passado, ela já chegou a dominar quase todo o top 10. Inclusive, se você pegar outras marcas do grupo Fiat, todo o top 10 era do grupo Fiat. Hoje, no máximo, ela tem que se contentar em ter emplacado, além do Panda no top 10, ela emplacou um primo da Jeep, que é o Avenger, outro da Citroën, que é o C3, e um da Peugeot, que é o 208. E se a gente considerar que Citroën e Peugeot chegaram depois no grupo, né, recentemente, a gente só teria então no máximo aí um da Jeep. É muito pouco. Mas apesar da queda nas vendas, a Fiat ainda é a marca mais vendida da Stellantis na Itália, ainda é a líder de mercado, mas com uma participação ínfima em comparação com o que ela já teve no passado. Não é, portanto, mais aquela gigante de outrora. E isso tem tudo a ver com a falta de posicionamento da marca nos últimos anos, com o envelhecimento da linha local nos últimos anos, com essa falta de novos produtos lá na Itália. Saindo dessa situação dramática do berço da Fiat, a gente vai para Turquia, que hoje é o terceiro maior mercado da Fiat no mundo. Depois de Brasil e Itália, vem a Turquia. Por lá, ela vendeu 52.180 carros no primeiro semestre. A má notícia é que isso representa um tombo bastante considerável quando comparado ao mesmo período de 2024. No ano passado, no primeiro semestre, ela emplacou 71 mil unidades, ou seja, a gente tem aí cerca de 20 mil carros a menos de um ano para o outro. E mais do que isso, a Renault passou a Fiat e se tornou a líder de mercado na Turquia no primeiro semestre de 2025, com 58 mil unidades vendidas. Até então, a Fiat vem de um longo período como líder de vendas na Turquia e, pela primeira vez agora em 2025, ela está perdendo essa posição. Mesmo assim, o Egea, que é o nome do tipo lá na Turquia, continua soberano, teve 33.253 emplacamentos nesse período. Isso é uma soma, né, do Egea Sedan, que tem cerca ali de 20 mil carros, e mais um pouco do Egea Cross, que é o tipo hatch, né, na versão Cross. A Fiat está em um momento de transição, ela está trocando projetos locais por modelos globais, e a sua queda na Turquia é um grande reflexo disso e também um grande desafio. Dá uma síntese boa
do que a marca vai ter que encarar daqui para frente, porque os novos modelos da Fiat não são exatamente feitos sob medida para o gosto turco. Obviamente, assim como vai acontecer no Brasil, podem surgir adaptações locais? Podem. Mas nesse caso, eu acho ainda mais difícil, porque eles não vão ser fabricados na Turquia como o Egea é. E isso é um outro entrave, porque também tem uma questão ali de competitividade, né? O Egea é competitivo no mercado turco porque ele é produzido no mercado turco. Essa decisão foi alterada pela Stellantis, ela optou por fazer vans na Turquia a partir de agora, e então não está previsto que um novo modelo de passeio dessa nova linha da Fiat, né, seja o Grande Panda ou seja os SUVs, em um primeiro momento pelo menos, não está previsto que eles sejam fabricados na Turquia. Então é uma situação delicada e é uma aposta que a Fiat e que a Stellantis estão fazendo. A gente precisa ficar atento para ver como que o mercado turco vai reagir a essa transição. E é um mercado considerável para a Fiat, né? Ainda assim, ela segue, obviamente, como a marca número 1 da Stellantis na Turquia. Esses dados são uma junção da Associação Oficial da Turquia, que é o ODMD, e do site Araba Habertisi, não sei se é assim que se fala, mas eu tive que juntar aí para conseguir pegar os números do Egea especificamente. E depois de Europa e Oriente Médio, a gente volta para a América do Sul. Na Argentina, a Fiat está vivendo um bom momento, apesar das dificuldades locais. Segundo a ACARA, foram 42.707 carros vendidos no primeiro semestre de 2025, o que representa quase o dobro do que a Fiat vendeu em 2024, que foi um ano ruim para ela lá. Ela vinha realmente, desde a pandemia ali, né, desde 2020 o Cronos ganhou força, a Fiat cresceu bastante nesse período, mas em 2024 realmente teve uma retração forte. O grande responsável agora por essa retomada, obviamente, continua sendo o Cronos. Ele teve 18.516 unidades vendidas nesse período, voltou a ser o carro mais vendido da Argentina. E o que a gente tem de curiosidade ali é que Mobi, Strada e Toro estão todos na casa dos 4.000 emplacamentos, brigando pelo posto de segundo carro mais relevante da marca. Então mostra aí realmente que os mercados latino-americanos, vocês vão entender porque eu vou falar isso mais pra frente, mas os mercados latino-americanos realmente gostam de picape, né? Strada e Toro aí também na Argentina sendo bastante relevantes. Com isso, a Fiat, obviamente, é a marca mais vendida da Stellantis no país vizinho. Agora a gente volta à Europa para conhecer o segundo maior mercado da Fiat naquele continente, a Alemanha. E a situação por lá é um excelente exemplo também de como a Fiat precisa virar o jogo do outro lado do Atlântico. No mercado alemão, a Fiat até tem um volume considerável, mas que ainda assim é muito baixo quando a gente vê a história da marca. E que, como aconteceu em toda a Europa, ainda está em baixa quando a gente compara com os últimos anos, um reflexo direto da descontinuação de modelos importantes, principalmente a geração anterior do 500. No primeiro semestre de 2025, a Fiat teve 27.818 carros vendidos no mercado alemão, bem abaixo dos mais de 35 mil carros do ano passado. E o mais chocante, o carro mais vendido da Fiat, na verdade não é da Fiat, é da Fiat Professional, né? Porque lá na Europa a Fiat Professional é considerada uma submarca da Fiat, não só uma linha de modelos como acontece aqui no Brasil. Mas sim, foi o Ducato. Ele teve 19 mil unidades vendidas, segundo dados do KBA. É um resultado puxado por frotas e serviços e mostra que a Fiat atualmente só é mesmo forte no segmento de utilitários por lá, porque de 27 mil, 28 mil carros vendidos, 19 mil, mais de 19 mil, então quase 20 ali, são unidades da van, do Ducato. E o que sobra ali, cerca de 8 mil carros realmente de passeio, o que é muito pouco. Fora isso, nenhum outro modelo da Fiat aparece entre os 50 mais vendidos da Alemanha.
No ranking da Stellantis, a Fiat é só a terceira marca mais vendida. E no geral, para você ter uma ideia ali, né, ela vende só 10% do que a Volkswagen emplaca nesse país, que é o seu país natal. Então, por isso que eu falei que quando a gente pega o volume de vendas, é um volume representativo, quase 30 mil carros. Mas, ainda assim, quando a gente compara com outras marcas, é um volume baixo. Então, para a Fiat é um volume representativo, porque ela está com um volume muito baixo em toda a Europa. Mas, quando a gente compara com rivais históricas dela, é pouco. E a gente está falando do que supostamente é um dos maiores mercados da Fiat no continente. Então, como eu citei, a Alemanha, depois da Itália, é o maior mercado da Fiat na Europa. E é isso, é um volume muito pequeno para um mercado que é muito grande. Ou seja, é uma situação dramática que a Fiat vive na Europa hoje. E continuando na Europa, mas indo para outro lugar, ali ainda na vizinhança, a gente desembarca na França, onde o baque da Fiat foi ainda maior. Ela vendeu 10.127 unidades no primeiro semestre de 2025, ou seja, menos da metade das 21 mil unidades do ano passado. Por lá, o destaque é o Fiat 600, com 4.497 unidades vendidas de janeiro a junho. Bem, pode parecer algo legal, né? Falar, nossa, olha, o Fiat 600 e tal. Mas eu não acho que tenho que comemorar aqui, tá? Porque não muda o fato de que o modelo é um grande fracasso. Na verdade, o mais relevante aqui é justamente o fato de que um grande fracasso é o melhor modelo da marca. Ou seja, é algo extremamente preocupante. Por que eu digo que o Fiat 600 é um grande fracasso? Porque quando a Fiat apresentou esse carro, ela o apresentou como o sucessor do Punto, tá? Como o herdeiro do Punto. Então, assim, se esperava algo muito grande para o Fiat 600. Se esperava algo em que ele fosse realmente relevante, e não só na Itália, mas também em outros mercados da Europa. Ter 4.497 emplacamentos de janeiro a junho em 6 meses não é algo relevante. Inclusive, ele só está ocupando esse posto aqui, por quê? Porque o Fiat 500 teve a sua versão a combustão, a sua versão híbrida, descontinuada. Porque senão, esse posto não seria do Fiat 600. E mais do que isso, ele está aqui por quê? Porque a Fiat não tem outros modelos. E essa é a situação, resumidamente, de toda a Europa. Não é porque o 600 está indo bem que ele está aqui. Ele está aqui porque a Fiat não tem outros carros competitivos o suficiente para brigar por posições melhores no mercado europeu. Como se não bastasse, pasmem, né? Porque agora vocês vão entender por que eu estou falando que é muito pouco esse resultado do Fiat 600. No mercado francês, a Fiat vendeu menos que a Tesla, que passou dos 11 mil emplacamentos no período, segundo dados da PFA. A Fiat teve 10 mil unidades vendidas e a Tesla teve 11 mil. É uma situação que mostra qual que é a relevância da Fiat hoje na Europa. Além disso, em berço de Peugeot, Citroën, DS, sem contar a Renault, a Fiat é só a quarta marca de maior volume da Stellantis na França. Dando continuidade à tragédia latina, chegou a hora de desembarcar na Espanha, onde a Fiat também encolheu. Foram 6.548 carros vendidos de janeiro a junho de 2025, contra mais de 10 mil em 2024. Vale lembrar mais uma vez que 2024 já era um parâmetro de queda, tá? Então, 2025 ainda acentuou essa tendência. O Fiat 600, de novo, foi o destaque, se é que a gente pode chamar assim, teve 3.904 unidades vendidas, de acordo com a ANFAC. Uma curiosidade é que lá é um dos poucos mercados em que o Grande Panda já aparece nos registros. Nesses outros é muito difícil, geralmente não chega a mostrar tantos carros assim, né? No máximo mostra ali talvez 50 e tal, mas na Espanha eu consegui encontrar esse registro, mas o Grande Panda só teve 60 emplacamentos até agora. Mas são ali cerca de 2 meses de vendas, a distribuição provavelmente ainda não está acontecendo de um modo muito legal. Então,
vamos esperar mais um pouco para ver o que vai de fato acontecer quando as entregas começarem a ganhar consistência. Lá na Espanha, a Fiat também é só a 4ª marca em volume de vendas da Stellantis. E para fechar a Europa, antes de voltar para a América Latina, é hora de ir ao Reino Unido, onde o cenário também é desafiador para a Fiat. Neste ano foram só 6.337 unidades vendidas no primeiro semestre, segundo o SMMT. Isso quer dizer que a marca vendeu 10% do que a BMW vendeu no período. A BMW vendeu mais de 60 mil carros no Reino Unido, a Fiat vendeu 6 mil. Ou quase 15 vezes menos do que a líder do mercado britânico, que é a Volkswagen. O volume é tão baixo que fica até difícil encontrar qual que foi o carro mais vendido da Fiat por lá. Provavelmente deve ser o Fiat 600, mas não é oficial. Estou dizendo isso com base no que a gente vê em outros mercados e até no que, quando você entra no site da Fiat do Reino Unido, o modelo que tem mais atenção, né, o modelo que tem mais ações, costuma ser o Fiat 600. Então, eu estou fazendo essa estimativa. Outra opção poderia ser o 500e, mas, né, como ele só tem versão elétrica, acho que talvez seja difícil ele ser o mais vendido especificamente. A gente volta àquela já citada máxima aqui que eu trouxe, né? A gente tem um mercado que é muito competitivo, que tem um alto volume de vendas, e isso acaba puxando a importância para a Fiat aqui. Mas não quer dizer que é um grande mercado para a Fiat. É mais uma conjuntura ali, né? Porque é um mercado que compra muito carro, então a Fiat acaba vendendo muito pouco, mas como o mercado é grande, acaba se puxando ali a importância para a Fiat. É um mercado no qual a Fiat tem dificuldades de se destacar com a atual linha e fica muito aquém do que ela já foi um dia. Prova disso é que no Reino Unido a Fiat cai para o posto de 5ª marca de maior volume da Stellantis, perde para Vauxhall, Peugeot, Citroën e até Jeep. O 3,5 está completando 5 anos e tem novidade para comemorar. Agora o arquivo de episódios, incluindo as referências citadas neste aqui, fotos e conteúdo extra, ficam no site www.3,5.com.br. É só acessar e encontrar tudo por lá. Outra novidade é o canal do 3,5 no WhatsApp. Fica aqui o convite para você ingressar e ser avisado sempre que eu postar um novo episódio, um post bacana nas redes sociais, além também de dicas de conteúdos sobre a Fiat que valem serviços, que não precisam ser só os meus, mas sei lá, matérias, vídeos legais. Então, não quer perder nada do mundo da Fiat? Pega aí o seu celular, digita bit.ly/canal 3,5, tudo junto por extenso, e entra no canal do 3,5. O link também está na descrição do episódio. E você já sabe, para conferir fotos, posts especiais, novidades ou só coisas aleatórias sobre os Fiat, você tem que me seguir nas redes sociais. É só procurar por @3,5podcast no Instagram e no Facebook. Para terminar, eu preciso pedir que você siga o podcast no Spotify, no Apple Podcasts e no Amazon Music, ou favorite na Deezer. Se você estiver ouvindo pelo YouTube, não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal, clicando no sininho. Assim você é avisado sempre que eu postar algo novo. Isso tudo é muito importante para manter o podcast relevante e ajudar ele a chegar a mais pessoas. Bem, eu vou ler aqui alguns comentários dos episódios anteriores, que faz muito tempo que eu não faço isso, estou em dívida com vocês. Sobre o episódio 89, lá no Instagram, a página Suvis Fiat disse assim: logo as pessoas se acostumam, os novos SUVs vão ser de parar o trânsito, os brasileiros gostam disso, e deu risada. Porque o episódio 89 a gente fala sobre um pouco da nova linha global da Fiat, alguns dos desafios dessa nova linha, e entre eles estava essa questão do gosto, eu concordo, eu acho que realmente o brasileiro liga muito para essa parte da aparência, de status, e talvez sim seja uma saída interessante para a Fiat, falar, olha, é uma coisa bem diferentona, bem exclusiva. Eu acho que realmente é um caminho que depois do choque inicial pode fazer dar certo, pode quebrar
um pouco dessa negatividade que algumas pessoas estão tendo. E que, como eu falei no episódio, eu acho que é natural que no começo realmente tenha isso, porque é uma diferença muito grande de estilo, né? Sobre o episódio 90, lá no YouTube, o Edmundo Júnior Cajueiro, ele disse assim: pior erro desse facelift dos dois, Pulse e Fastback, é a ausência de cores. Laranja Nemo, azul portofino deveriam estar presentes nesses modelos. Eu acho que eu não preciso nem comentar essa questão, né? Esse episódio foi sobre a linha 2026 do Fastback e, como eu sempre digo, né, a Fiat é uma marca que tem no seu posicionamento a questão de ser uma marca colorida. E quando você vê rivais que não tem isso oferecendo muito mais cores do que a Fiat, que tem isso no posicionamento, não sei, eu acho que pra mim é no mínimo ridículo, né? Ainda mais quando a gente tem essa tendência, as marcas estão voltando a trazer algumas cores no catálogo. A gente sabe que existe ali uma parcela pequena do público, mas é uma parcela constante e fiel que compra carros coloridos. Então, eu acho que a Fiat, que é uma marca que trouxe isso para o posicionamento dela, deveria ter, sim, um mínimo de esforço para colocar essas opções no mercado. Porque senão é extremamente contraditório. Ele diz também assim que as melhores opções, na minha opinião, são a T200 e a Limited. Observação: a Abarth veio totalmente focada em cima do livro GTS. Dito isso, a Fiat continuará vendendo bastante Fastback por aí. Esse facelift deve segurar o carro por 2 anos até a chegada da nova geração. O Elson Teixeira disse assim: Pulse e Fastback 2026 estão com diferentes versões. Ponto positivo é que atende vários perfis. Realmente, eu acho que é uma coisa que a Fiat sempre teve, né, e que ultimamente com essa busca por racionalizar tudo e tal, ela tá cortando um pouco disso, mas eu acho que a gama dos SUVs tá muito bem montada. Tem algumas coisas ainda que me incomodam, ali uns buracos, né, mas em termos gerais eu acho que eles estão bem competitivos. Então tem potencial para que eles cheguem ainda mais longe se a Fiat tiver capacidade de atender essa demanda em termos de produção, né? E o Rogério Pires de Oliveira disse: sobre o teto solar, ficava fácil ressuscitando o teto do Palio. Olha, eu acho que se é para ressuscitar um teto antigo, né, poderia ressuscitar no mínimo do Punto, né? Do Punto e do Bravo, que pelo menos é um teto mais legal. O do Bravo, do Palio, assim, não é ruim, considerando o segmento dele, né? Mas ele não é tão grande quanto era o do Punto, o do Bravo, né? Olha que eu nem estou pedindo do estilo, né? Nem estou pedindo o Sky Window. Mas, né, fica aí, né? Fica aí, quem sabe. E aí lá no Instagram, o Alexandre Sampaio, também sobre o episódio, disse: eu colocaria o cluster digital em todas as versões. E eu acho que, do Fastback, né, ele tá falando isso, eu acho que seria, assim, um diferencial bacana. Eu colocaria pelo menos da Audácia pra cima, eu entendo não ter na Turbo 200, mas eu acho que tanto no Pulse quanto no Fastback seria bem interessante se tivesse nas versões híbridas, né, porque apesar de ter todas as informações no analógico, acaba sendo mais fácil de visualizar no digital. E é isso, né, as pessoas em geral gostam, né, dá uma cara diferente, dá uma cara de mais refinado pro carro, então acho que ajuda a construir esse posicionamento. Concordo com você, acho que deveria ter, se não em todas, pelo menos em mais versões do que tem atualmente. É isso, muito obrigado para vocês que mandam os comentários, mandam mensagem, continuem mandando, e nos próximos episódios, sempre que sobrar um espacinho de tempo, eu trago alguns aqui pra gente comentar. E a gente volta agora à América do Sul para um mercado que é até uma surpresa. No Uruguai, a Fiat vendeu 4.866 carros no primeiro semestre, subiu bastante em relação ao ano passado, e com isso, no país vizinho, apesar de ser um baixo volume, né, no geral, a Fiat é líder de vendas, assim como no Brasil. E existe uma excelente explicação para isso. Como eu falei lá no começo do episódio,
A Estrada foi o carro mais vendido do Uruguai, com 2.873 unidades, ou seja, quase 60% das vendas da marca, segundo a ACAL, mostrando que os latino-americanos gostam muito de uma picape compacta. Em compensação, mesmo somando as vendas de Pulse e Fastback, a marca teve só 180 unidades vendidas no segmento de SUVs. Não é um mercado muito grande lá, né, em termos de veículos de passeio, mas ali as marcas mais vendidas conseguiram passar dos 1.000 emplacamentos de SUVs, e a Fiat ficou aí só com 180. Quase finalizando a viagem pelos principais mercados da Fiat na América Latina, a gente tem o México, que é um dos maiores da região, mas onde a Fiat vendeu só 2.699 unidades de janeiro a junho. O destaque foi o Fiat Pulse, foi o carro mais vendido da marca, teve 1.085 emplacamentos, lembrando que lá o Pulse não tem versões Turbo 200, aliás, nenhum carro da Fiat tem, esse motor não é vendido lá, lá ele só tem o 1.3 Firefly, enquanto o Fastback só tem o 1.3 Turbo 270. Lá existe o Pulse Abarth, então também existe o Pulse Turbo 270. Até existe uma versão Impetus, por exemplo, mas ela usa o motor 1.3 aspirado a gasolina. E olha só que curioso. Na verdade, o Fiat mais vendido do México é outro. Trata-se da Ram 700, que nada mais é do que a nossa Fiat Strada, mas com o logo da marca de picapes da Stellantis. Aliás, foi o carro mais vendido não só da Ram, como também da Stellantis. Teve mais de 6.000 unidades vendidas nesse período. Ou seja, a Fiat em si é pequena, mas lá a sua principal cria aqui do mercado brasileiro nos últimos anos também faz sucesso, só que com outro nome. E considerando todo esse panorama, então, Ram, Peugeot, Jeep e Dodge vendem mais do que a Fiat no México. Esses dados são divulgados pela própria Stellantis da América do Norte. E ainda continuando aqui na América Latina, a gente vai para o Chile. O Chile não é um supermercado, mas atualmente é um dos principais mercados da América do Sul em termos gerais de volume. E lá a situação da Fiat é bem semelhante à do México, mas com um mercado menor. Então o volume vai lá para baixo. Por lá a Fiat teve só 259 vendas no acumulado do ano. Pelo baixo volume, também fica difícil dizer qual que é o principal modelo da marca por lá. Hoje ela vende no Chile os SUVs Pulse e Fastback e, além disso, os elétricos 500e e 600e. Sem picape, sem veículos utilitários para salvar, né, para puxar ali as vendas da Fiat. Quem também se destaca é a Ram 700. Ela tem 1.200 emplacamentos no ano, segundo a ANAC. E a Fiat, portanto, acaba sendo a sexta marca de maior volume da Stellantis no mercado chileno. Uma situação bem diferente do que a gente vê aqui no Brasil. Bem, acho que esse é um panorama geral, né? Trouxe aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mercados para a gente ter uma ideia de como a Fiat está em outras partes do mundo. Esses são alguns dos principais mercados da Fiat. São os mercados em que ela tem volumes mais expressivos, mas não necessariamente volumes bons, vamos assim dizer. Mas para finalizar, tem outros dois mercados que eu acho que são interessantes de abordar por serem países que contam com fábricas da Fiat. Na Argélia, os dados são bem limitados, mas são impressionantes. A Fiat tem cerca de 60% do mercado da Argélia, segundo o site Focus to Move. Em 2024, os líderes foram o Fiat Doblò e o Fiat Tipo. Então isso mostra o peso que a Fiat tem em mercados com demanda por veículos simples, robustos e acessíveis e com fabricação
local que ajuda bastante nesse último tópico, que é da acessibilidade do custo-benefício. A gente precisa ter mais informações desse mercado, mas é um mercado que está se tornando também bastante relevante para a Fiat. E na Sérvia, a gente teve 976 emplacamentos. A Sérvia é o país no qual o Grande Panda é produzido. E esse número coloca a Fiat como a quinta marca mais vendida do país. É pouco, mas ela foi a marca mais vendida da Stellantis, perdeu só para Skoda, Toyota, Volkswagen e Renault, segundo a Serbian Association of Importers of Vehicles and Parts. E um último mercado que eu acho que vale citar, principalmente pela sua relevância histórica que já teve para a Fiat, é a Polônia, onde ela também tem fábrica e que já foi um mercado muito mais importante e muito maior para a Fiat. Mas atualmente os dados da PZPM não a colocam nem mesmo no top 10 das marcas que mais venderam carros no país em 2025. E mesmo que colocassem, seria um volume muito pequeno, tá? Só para você ter uma ideia, a Toyota, que é a marca líder do mercado polonês, teve menos de 25 mil emplacamentos nesse período. Né? Basicamente o que a Fiat vendeu lá na Alemanha, sendo uma marca ainda bem significante. Né? E o primeiro trimestre de 2025, inclusive, foi o período com o menor nível de produção polonesa desde o segundo trimestre de 2020, quando a gente estava ali em plena pandemia de Covid-19. E acho que isso também é um símbolo de quão difícil é o cenário atual da Fiat na Europa, porque ela está produzindo muito pouco também na Polônia. Sem contar que lá na Polônia a gente já teve modelos de grande volume para Fiat sendo fabricados lá, né? Por exemplo, gerações anteriores do Panda, do Punto foram feitas na Polônia. E Lancia Y também, ou seja, carros de grande volume mesmo. E o que a gente vê lá hoje, que está sendo produzido, basicamente é o Jeep Avenger. Esse sim está tendo alguma relevância na Itália e em outros mercados europeus. O Alfa Romeo Júnior, que né, a gente já falou sobre ele aqui nessa temporada, não é algo tão incrível, mas também não é algo ruim. E é de uma marca premium, então naturalmente se espera que tenha um volume realmente menor. E o Fiat 600, que né, a gente já conversou também aqui nesse episódio sobre ele, é aquela coisa, é o modelo mais vendido da Fiat, mas isso não quer dizer que ela deva ter algum orgulho disso, porque são volumes ainda assim muito baixos, né, por falta de opção que ele está ocupando esse posto. Como a gente pode notar, no Brasil a Fiat é capaz de emplacar em um mês quase o que ela vendeu na Alemanha, na França e no Reino Unido, somados ao longo de todo o primeiro semestre, né? Então, realmente é um choque muito grande, é um descompasso muito grande. E mesmo quando a gente olha para a Itália, até aqui, né, 6 meses do ano, a filial brasileira vendeu quase 3 vezes mais do que a matriz. Acho que esse episódio aqui mostra que a Fiat é muito diferente dependendo de onde ela atua. No passado, isso já foi uma vantagem, mas hoje em dia é uma fraqueza. Principalmente porque essa característica é um resultado direto do período de investimentos menores na gama da Fiat, quando o grupo teve que priorizar os projetos norte-americanos. Isso enfraqueceu a marca. A Fiat ficou com produtos defasados, ficou com produtos pouco competitivos. Além disso, a gente teve a fusão com a PSA, que trouxe sim novas possibilidades, mas que exigiu um tempo de adaptação nos planos, até tudo se sincronizar ali. E isso tirou modelos importantes de linha antes de eles serem de fato substituídos por modelos competitivos. E isso é o que vem afetando diretamente o desempenho de mercado da Fiat na Europa. Você teve ali uma aposta em priorizar projetos elétricos e com maiores sinergias com carros da PSA, e isso deu pouco ou nenhum resultado até agora. Pelo contrário, só enfureceu o público ali na Itália, feriu o orgulho dos italianos. Então, também é uma questão de imagem até um certo ponto que
pode afetar um pouco essa nova fase da Fiat. Hoje, a Fiat tem uma linha forte de veículos comerciais para atender a Europa. Ela tem sedãs de sucesso que mantêm as fábricas da Turquia e da Argentina trabalhando. E ela tem city cars que movem a Itália. Mas é só no Brasil que a Fiat alcança uma linha realmente sólida, versátil, atraente, que tem fit com o que o mercado busca. É uma linha generalista, como a que fez a Fiat ser grande nos tempos passados. É só aqui no Brasil que ela tem isso. Então, obviamente, a liderança no Brasil não é uma coincidência. Ela existe porque aqui a Fiat é o que ela deveria ter continuado sendo em todos os mercados em que ela atua. Uma marca inovadora, que tem visão de futuro, que sabe ler o mercado, que entrega produtos honestos, com bom custo-benefício, mas produtos ainda capazes de despertar uma conexão com os consumidores. É exatamente isso, ler o que o mercado quer e entregar o que o mercado quer. E é isso que a nova linha de modelos da marca precisa entregar. Só que precisa entregar não só no Brasil, mas em outros mercados também. Então, os modelos como o Grande Panda e os seus derivados precisam traduzir o que a Fiat faz tão bem hoje no Brasil para os mercados nos quais a marca já reinou no passado. E aí eu volto àquela pergunta que eu fiz lá no começo. Será que eles vão conseguir? Por hoje foi isso. Eu espero que você tenha gostado do que ouviu. Agradeço você pela companhia até o final. Me manda uma mensagem ou deixa aí nos comentários qual seria a sua resposta para essa pergunta. Obrigado, um abraço e até a próxima, ou no @3,5podcast nas redes sociais.